Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco, estamos aqui para mais um vídeo de geometria do POT nível 2 e nesse vídeo de agora vamos fazer mais exercícios referentes à aula de número 5, tá? Então vamos começar com a questão de número 7 que fala o seguinte: ABC é um triângulo acutângulo onde o ângulo em B é o dobro do ângulo em C, tá? Então, se eu chamar esse ângulo aqui de θ, esse ângulo aqui é 2θ. Tá legal? Muito bem. Aí ele considera a perpendicular de A até BC, né, a altura de A relativa a BC, e ele fala que o pé dessa altura é o ponto D. Ele diz que E é o ponto médio de BC, e com isso ele pede para a gente provar que DE é o dobro, que AB é o dobro de DE. Ou que a metade de AB é igual a DE, tá? Muito bem, então você tem esse problema, que tem um ângulo reto aqui, tem um ponto médio, né? Então, isso já começa a te lembrar de mediana relativa à hipotenusa, base média. Só que, às vezes, os pontos médios, as coisas que você tem no problema não são inteiramente suficientes para você resolvê-lo. Às vezes você precisa considerar construções adicionais, pontos adicionais, tá? E uma coisa importante para você ter em mente é que ponto médio atrai ponto médio, tá? Se você tem um ponto médio aqui, você gostaria talvez de ter um outro para poder fechar uma base média, para poder fazer uma mediana relativa à hipotenusa e assim por diante. Então, vamos pensar o seguinte: se eu quero provar que o AB é o dobro de DE, é a mesma coisa que provar que a metade de AB é igual a DE. Como é que eu posso fazer aparecer a metade de AB aqui na figura? Se eu conseguir a base média relativa a AB. Bom, o ponto médio de BC eu já tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar aqui, vou fazer uma construção aqui auxiliar, que é tomar F, o ponto médio de AC. Tá? Então, seja F, o ponto médio de AC. Muito bem, agora vamos explorar o que acontece quando a gente considera esse ponto médio. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui. O EF já é metade de AB, né? Beleza. Agora, EF é paralelo a AB, né? Porque EF é base média. Então, esse ângulo de 2θ virá para cá. Tá? Beleza? Muito bem. Agora aqui, ó, é 90 graus. Então, DF, como F é ponto médio de AC, DF é mediana relativa à hipotenusa no triângulo ADC. Então, esse DF, ele tem que ser igual ao FC. Tá? Então, o que vai acontecer? Se aqui é θ, aqui é θ. Agora, sendo aqui 2θ, por ângulo externo, como aqui é θ, aqui é θ também. Tá? Então, a gente conclui pela marcação de ângulos, né? Numa prova você tem que explicar direitinho essa marcação de ângulos. Então, pela marcação de ângulos, DE é igual a EF. Só que a gente já tinha visto que o EF, como é base média, é metade de AB.
E aí daqui isso implica o quê? Que AB é o dobro de DE. Isso conclui o problema. Vamos para mais uma questão da aula número 5. Vamos fazer agora a questão de número 5. Tá? Então a questão de número 5 é uma questão bem bacana que fala o seguinte. ABCD é um paralelogramo e M é o ponto médio de CD. Tá? Aqui é ponto médio. E aí ele fala que H é o pé da perpendicular traçada de B até a M. Então H é o pé dessa perpendicular. Tá? Muito bem. Com isso, ele pede para você provar que o triângulo BCH é isósceles. Tá? Muito bem. Então, qual é a sacada aqui? A sacada é a seguinte. A gente vai prolongar esse AM e vamos prolongar esse BC até esse ponto P aqui. Tá? Agora, o que vai acontecer? Ó, por paralelismo, esse ângulo vai ser igual a esse. E também por paralelismo, ou melhor, agora por APV, né? Esse ângulo vai ser igual a esse. Então, o que acontece? O triângulo ADM, ele vai ser congruente ao triângulo BCM. Pelo caso, ângulo, lado, ângulo. Tá? Ângulo, lado, ângulo. Beleza? Então, o que acontece? Esse cara é igual a esse. Beleza? AD é igual a CM. Só que AD é igual a BC, porque é um paralelogramo. Tá? É um paralelogramo. Então, como aqui é 90 graus, ó, o que vai acontecer? No triângulo PHB, HC é mediana relativa à hipotenusa. Logo, HC vai ser a metade de PB. E essa metade de PB é exatamente o quê? Essa metade de PB é exatamente BC. Donde o triângulo BHC é isósceles, como a gente queria. Né? Então, só recapitulando, a chave aqui para destravar o problema foi prolongar esse AM para gerar um triângulo retângulo, né, onde HC fosse mediana relativa à hipotenusa e, portanto, HC fosse igual ao BC. Que aí a gente concluía que o triângulo era isósceles. Tá? Então, essa é uma questão que eu gosto bastante. Beleza? Então, isso termina essa daqui. Vamos para mais uma questão da aula 5. Tá? Uma questão muito interessante. Questão de número 13, que caiu numa OBM. Tá? Que fala o seguinte. ABC é um triângulo. Tá? D é o ponto médio de AB. E E é o ponto do lado BC, tal que BE é o dobro de EC, tá? Então, por isso marcamos aqui y, x, 2x, tá legal? E uma outra informação é que o ângulo ADC, que eu chamei aqui de θ, é igual ao ângulo BAE, que também está como θ ali na figura. E aí, dadas essas informações, ele pede que você calcule a medida do ângulo BAC. Tá? Então, ele quer a medida do ângulo BAC. Muito bem. Então, o jeito que eu gosto de resolver essa questão é com uma construçãozinha auxiliar também.
tá? Que vai deixar a questão muito bonitinha e bem rápida de ser resolvida. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai prolongar o segmento BA, tá? A gente vai prolongar o segmento BA aqui até esse ponto aqui que eu vou chamar de F. E de que forma que a gente vai fazer isso? De forma que aqui também seja Y. Tá? De forma que aqui também seja Y. Muito bem. Muito bem. Agora, o que vai acontecer? Repara o seguinte, ó. O AB é 2Y e o BF é 3Y. Tá? Então, ó, AB sobre BF é 2/3. Que é a mesma coisa que o BE sobre o BC. Legal? Então, AB sobre BF é a mesma coisa que o BE sobre o BC. Então, isso implica, pelo teorema de Thales, que AE é paralelo a FC. AE é paralelo a FC. Então, desse paralelismo, o que a gente pode concluir? Ó? Se esse camarada é paralelo a esse, né? Ó, isso aqui é paralelo a isso, esse ângulo de θ, aqui, ele vem para cá. Ó. Então, aqui também é θ. Então, isso implica que o ângulo DFC é igual ao FDC. Então, o triângulo FDC é isósceles. Então, nesse triângulo isósceles FDC, AC é mediana relativa à base. E, portanto, é a altura. Né? Se eu tenho um triângulo isósceles, a mediana relativa à base também é a altura. Logo, sendo a altura, aqui tem que ser 90 graus. Então, o ângulo BAC mede 90 graus e é essa a resposta do nosso problema. Então, um problema muito, muito bonitinho que caiu na terceira fase da OBM. Legal? Te espero no próximo vídeo.